Beleza, pessoal? Esse é o nosso segundo vídeo, onde eu vou estar falando sobre algumas funções do Calc, funções principais, né? E eu vou estar adotando o método de já estar deixando aqui a planilha pronta, para otimizar o nosso trabalho, entendeu? Então, o que acontece? Eu vou estar terminando, eu já passo para outra planilha, já vai estar pronta, porque o vídeo não vai ficar tão extenso e vai ter mais conteúdo, tá? Porque se eu ficar digitando a planilha para depois botar as funções, vai ficar um vídeo muito extenso e o vídeo pode ficar muito cansativo, beleza? Então é isso aí, vou começar aqui com vocês com a função soma, tá? No Calc, beleza? Acompanhe aí, pausem o vídeo, vocês preencham e façam como exercício, tá? Tranquilo? Vamos lá então. Aqui, pessoal, eu tenho a planilha, e nessa planilha eu nomeei minha planilha aqui como Hotel Eletrotécnica, beleza? Pelo nosso curso aí da Eletrotécnica. Aí aqui eu tenho aqui, pessoal, as entradas, a hospedagem, né? Digamos que sejam nossos alunos, né? Estão hospedando aqui no hotel. Aí então eu tenho aqui janeiro, fevereiro, março, abril, e eu quero saber em hospedagem o total quanto que deu. Os serviços, né, prestados aqui no meu hotel tem lá bebida, comida, restaurante, essas coisas, né? Os extras, pode ser as gorjetas, né? Eu estou dando um exemplo. Mas aqui vocês podem estar fazendo também as entradas, serviços prestados e o total gasto por vocês. De fio, vocês vão fazer a manutenção aí de um portão, né? Vão instalar um portão eletrônico. Vocês pode esperar o tanto que vocês cobraram do serviço, o tanto que vocês gastaram de despesa de gasolina para se locomover e assim sucessivamente, beleza? Então aqui eu vou estar aplicando a função soma aqui. Eu vou estar aplicando duas funções, a soma e a subtração ao mesmo tempo. Aqui, pessoal, eu vou vir aqui no total. Eu posso fazer de duas formas. Vindo aqui, ó, clicando em soma, ele já vai dar a soma. Reparem que ele já selecionou todo o intervalo aqui, ó, de C4. Aí ele já deixou selecionado aqui o intervalo na soma, ele abriu aqui os parênteses, né, de C4, aqui, pessoal, está aqui, até F4. Beleza? Eu posso estar fazendo isso aqui, deixa eu clicar aqui, deixa eu apagar aqui, fazer isso manualmente para vocês verem. Tá, a soma está ali C4, eu venho aqui, clico aqui, ó, na primeira e arrasto, ó. Tá? Eu venho aqui, fecho parênteses, tem que fechar. Quando eu der Enter, pessoal, aqui o total de hospedagem está aqui. Beleza? Eu posso vir aqui também, ó, clicar aqui. E arrastar para baixo. Reparem o que vai acontecer aqui. Vai ver que ele não copiou. O que ele fez? Os intervalos agora, quando está o intervalo de C5 até F5. Aqui, tá? Todos eles. Uma forma otimizada de fazer. Ele me permite isso. Beleza? E assim, sucessivamente. Eu vou deixar esse lado aqui para vocês estarem fazendo como exercício. Eu quero aplicar outra soma aqui com a subtração. A minha ideia aqui, pessoal, é saber se eu estou tendo lucro ou prejuízo. Então eu tenho que somar minhas entradas com as minhas, subtrair das minhas saídas. Beleza? Aí eu venho aqui, agora eu vou digitar. Eu vou botar igual, beleza? Igual, soma. Reparem que ele já vai escrevendo lá, soma. Eu vou estar fazendo aqui, pessoal, digitando agora. Tá? Eu vou vir aqui, sinal de igual, vou abrir parênteses, vou escrever soma. Eu vou estar fazendo aqui agora, pessoal, digitando, tá? Para vocês verem, digitando e pratiquem também dessa forma. Façam das duas formas, entendeu? Eu venho aqui, o sinal de igual.
soma, eu abro parênteses e vou pôr o intervalo. Qual o intervalo que eu quero aqui primeiro, pessoal? Eu quero que ele some para mim essas entradas aqui, ó, de C4 até C6. Eu vou fechar parênteses. Se eu der um clique aqui agora, ele vai me dar a soma daqui. Mas não é isso que eu quero, não. Eu posso clicar aqui de novo, ó. Vocês vão ver aqui na barra aqui, que está aqui, ó. Eu posso digitar tanto aqui em cima como aqui embaixo. Eu venho aqui menos, boto o sinal de menos, e escrevo de novo a função soma. Eu abro parênteses e vou pôr o intervalo. Qual é o intervalo que entra agora, pessoal? O intervalo de saída. Ó, é a minha saída. Aí eu venho aqui, fecho parênteses e dou enter. Está positivo. As minhas entradas menos a minha saída está me dando 117. Beleza? Vamos ver se foi isso mesmo. Vou apagar para vocês verem que se eu deixar só a soma do primeiro aqui, ó, ele vai dar outro valor. Tá vendo? Só para conferir. Quando eu entro, 119. Esse daqui, tá? 199. Eu pondo aqui, ó, menos. R$117. Então, tá dando aqui 82 de diferença, tá? Que seria a minha despesa. Beleza? Vamos ver essa soma aqui. Aí, pessoal, como exercício, peço a vocês que vocês façam essa parte aqui, ó. Estejam fazendo isso daqui, essa parte aqui, tá? Essa e essa e essas aqui, beleza? Vamos para a segunda função agora. Então, pessoal, nós vamos para a nossa primeira função aqui, né? Função aritmética, que é a de média, onde eu vou somar todas as notas, né? Onde ele vai somar todas as notas e vai dividir pela quantidade de notas. Aí ele vai tirar uma média. Você pode estar fazendo isso também para, no caso, inspeção mecânica. Vai tirando o histórico do elemento de máquina, tantas falhas que o elemento de máquina teve, o tempo de cada uma. Aí você vai fazer uma média, vai tirar uma soma, fazer a soma e a divisão o tanto de falhas e vai ver a média, né? Uma média de vida útil desse elemento de máquina. Entendeu? Dependendo do fabricante, para você, depois quando você for fazer uma compra, né, está renovando seu estoque no almoxerifado, você já optar pelo aquele fabricante. Beleza? Uma ideia que eu estou dando aqui, para vocês terem ideia onde se empregar isso daí. E também na parte elétrica, de fios, essas coisas, daí em diante. Aqui no caso, eu estou dando exemplo pelos alunos. Tá? Então vamos lá. Eu tenho essa planilha aqui, onde eu pus alunos do curso de eletrotécnica, né? Aí tem uns alunos aqui, eu pus tem os nomes fictícios aqui. Depois vocês parem aqui e façam também, para vocês estarem praticando, porque isso aqui é fácil de esquecer. Eu posso fazer isso de duas formas. Vim aqui, ó, clicando aqui já tem a fórmula média, a função. Você pode ver que ele já seleciona para mim do B3 até o D3, que tem aqui os dois pontos, quer dizer intervalo. Se tivesse ali ponto e vírgula, é só duas células, tá? Aí eu tenho que estar fazendo de célula em célula. Aqui no caso, intervalo. Vou mostrar para vocês como pode ser feito também. Se eu clicar fora aqui, ó, pode ver, quando eu cliquei aqui, ele me mostrou a C13, mas eu quero essa daqui, da B3, é só eu arrastar que ele já marca ali, até aqui, ó, até a D3. Aí eu dou o Enter. A média de 4,2, 1 e 6 é 3,7. Por que eu preciso dessa média aqui no caso dos alunos? Porque se o aluno não atingir a média no final do ano,
ele está aprovado ou reprovado. Para isso eu vou estar utilizando a função C, né? Mas primeiro eu tenho que fazer todo esse processo aqui. Aí eu venho aqui eu vou fazer manualmente, ó, igual, eu digito média, ele já identifica ali, eu abro parênteses e seleciono o intervalo que eu quero, que ele me mostra. Pode ver que eu não fechei o parênteses, mas se eu der Enter, ele fecha, o Calc fecha para mim, tá? Aí eu posso vir aqui, dar 2 cliques aqui, ó, como eu já mostrei para vocês. Ele faz o restante aqui para mim, todas as médias. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima função. A nossa próxima função, pessoal, é a função máximo, função de máximo. Tem a função máximo, tem a função de mínimo, entendeu? Onde eu emprego isso daqui? A função máxima, eu quero saber, vamos supor, dentre os meus vendedores dentro de uma loja, eu quero saber qual foi a maior venda, entendeu? Qual é a peça que eu tenho, um conjunto lá de elementos de máquina, levando para o lado da mecânica, qual é a peça que eu tenho o maior número no meu estoque, tá? Aí eu venho e aplico essa função. Aqui eu vou aplicar pelas notas, tá? Vamos supor, todos os alunos da escola, quem obteve a melhor nota, eu vou fazer um concurso lá, vou premiar os alunos, eu quero saber a maior nota. Eu vou lá e ponho essa função, tendo a minha planilha, né, onde está registrado todas as notas dos alunos, ela vai me retornar com essa maior nota. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Aqui eu tenho poucas, mas aqui poderia ser 1.000, 1.500, 2.000, beleza? Então eu venho aqui também, eu tenho ela aqui, a função máxima, né? Eu venho aqui, seleciono o intervalo que eu quero e dou Enter. Qual é a maior nota das três aqui? É 6. Ele veio aqui, ó, selecionou ela para mim. Eu vou fazer a segunda aqui, pessoal, manualmente. Eu vou digitar máximo. Pode ver, ele já identificou lá. Eu abro aqui o parêntese e seleciono o intervalo que eu quero. Fecho. Ele fecha para mim esse parêntese, mas eu quero fechar aqui, tá? Eu clico aqui e fecho ele. É bom você ter bons hábitos no Calc, porque quando chegar na função C vocês vão entender. Qualquer erro, até mesmo aqui, se tiver algum errinho, ele vai dar o erro, ele vem e mostra o erro. Eu vou dar um exemplo de erro aqui agora, quer ver? Vamos supor, eu venho aqui, vou botar máximo, ó, de novo. Máximo. Aí eu não vou abrir o parêntese não, tá? Eu só vou selecionar aqui a função, selecionar o intervalo que eu quero. Selecionei o intervalo, eu venho aqui, fecho o parêntese e dou Enter. Ele me retorna com a mensagem de erro, ó. O LibreOffice Calc encontrou um erro na fórmula inserida. Deseja aceitar a correção proposta? A correção proposta dele ali é fechar a aspa. Eu posso dizer sim ou não. Se eu disser sim, ó, ele está aqui, ele continua com o erro, ele não corrigiu. Mas o erro aqui que eu encontrei aqui foi isso aqui, tá vendo? Eu não pus a meu parêntese, né? Agora eu boto o parêntese, seleciono o intervalo que eu quero, fecho o parêntese e dou Enter. Ele foi lá e agora deu certo. Se tiver faltando alguma coisa, não completa, tá? No caso ele fechar o parêntese, ele até fecha, dependendo do tamanho da fórmula. Tem fórmulas que são muito, quando elas são compostas, às vezes eu utilizo duas fórmulas em uma só, entendeu? Dependendo do que eu quero. Isso aí já é um avançado dele, né, do cálculo. Tá, pessoal? Então agora é só ou eu dou 2 cliques ou eu pego aqui e arrasto. Tá? Dependendo do tamanho da sua tabela, você vai dar 2 cliques, né? Aqui no caso eu tenho 8 itens, né? Mas você pode ter aí, como eu já falei,
Imagina dentro de um supermercado o tanto de itens que tem lá, né? Pra você saber a maior venda, né? Então você vai precisar dar os 2 cliques. Beleza? Então vamos para a nossa próxima função. Nossa função agora, pessoal, é a função mínimo. Nós fizemos a máxima, que quis saber qual foi a maior nota do aluno, mas eu quero saber qual é a menor nota também, né? Ou a menor venda, o menor tempo de vida útil de um elemento de máquina. Como eu falei, eu posso estar fazendo uma preditiva dos elementos de máquina, né? Tipo, nas minhas engrenagens lá, né? As rodas dentadas, eu vou fazendo, compondo o histórico dela todinho. Aí eu quero saber qual foi o menor tempo de vida útil, né? Qual foi a falha que aconteceu mais rápido, dentro de um ano. Aí eu venho, aplico essa função, vou saber qual foi o menor tempo de vida útil dela. Beleza? Aqui eu vou fazer por nota, mas eu estou dando exemplos para vocês verem que isso aí você pode utilizar, entendeu? Vários tipos de coisa. Eu venho aqui, pessoal, também aqui, ela está marcada aqui, ó. Tem a função mínimo. Eu marco o intervalo dela aqui, que eu quero. Dou Enter. Qual foi a minha menor nota aqui? Foi 1. Beleza? Ele me retorna com a menor nota. Vou fazer manualmente. Mínimo. Abro parênteses e seleciono o intervalo que eu desejo. Selecionei. Vou fechar. A minha menor nota, no caso aqui, foi 2. Tá? Aí eu venho aqui, dou 2 cliques. E tá aí. Beleza? A nossa próxima função vai ser a função se, que o professor André comentou, né? Eu já põe em prática na prova para vocês aí. Beleza? Prepara a carcaça aí. Brincando, pessoal, é uma função tranquila também. Primeiro eu vou fazer aqui o total de pontos, né? Vou aplicar a função soma. Vamos lá. Você vir aqui, ó. Ela tá aqui. Eu já fiz ela uma vez. Eu vou pegar todas as notas aqui, o meu intervalo esse aqui de notas. Vou dar Enter. A soma de todas as notas da Ana, no caso, foi 11,2, né? Que é só preencher a tabela aqui. Vocês preencham aí também. E agora, pessoal, nós vamos para a função se. O que é a função se? A função se, no nosso caso aqui, é a primeira função lógica. Ela vai me retornar uma situação verdadeira ou uma situação falsa, dependendo do que eu quero. Se a média, no caso aqui eu estou dando exemplo, se a média do meu aluno, eu vou pôr a média dele em 5. Se a média do meu aluno for menor do que 5, ele vai me retornar que esse aluno está reprovado. Se a média do meu aluno for 5, for igual a 5 ou maior do que 5, ele vai me retornar aprovado. Isso aí, o que isso me beneficia aqui no meu controle? Eu saber qual o número de alunos meus que foram aprovados e reprovados. Para mim não estar fazendo isso. Eu só lanço as notas, depois eu aplico essa função lógica, aí o Calc vem e me mostra todos os alunos no decorrer do semestre ou do ano, se ele está aprovado ou não está aprovado, se ele está atingindo a média, né? Posso fazer isso no meio do ano para mim já ter uma ideia de como que está o desenvolvimento dos meus alunos. Tranquilo, pessoal? Então, vamos para a função se. Bom, eu vou aplicar aqui a função se em cima da média, que eu já tirei a média lá e eu sei qual é a média dos meus alunos aqui, beleza? Então, pessoal, eu vou começar aqui pela Ana. Eu vou vir aqui, normal, como qualquer outra função, ela começa com o sinal de igual. Aí eu vou digitar se. Abro meu parêntese. Se. Aí eu venho aqui na média, né? Se, no caso aqui o E3, a minha média, essa nota aqui, pessoal, ela for maior
ou igual, atenção, a 5, eu boto aqui ponto e vírgula. Você pode ver que a função ali ele já está me pedindo a próxima, né? O valor então, o valor do contrário. O valor de então, se essa nota ali, essa média, for maior ou igual a 5, eu tenho que pôr aspas agora, presta atenção, para o Excel entender que ele vai me voltar por extenso. Tá? Ele vai me retornar isso daqui, ó. Aprovado. Aprovado. O que está faltando ali? A aspa, que eu falei dela no início, não pus aqui. Vou pôr aqui, ó. Tem que ter, senão ele vai me retornar um erro. Aspa. Eu vou apagar aqui, que foi eu que toquei numa célula ali. Ele vai aprovado. Aí eu boto ponto e vírgula. Caso contrário, um valor falso, esse é o valor verdadeiro. Se for um valor falso, eu vou abrir aspas de novo e vou botar reprovado. Se essa nota for menor do que 5, reprovado. Se for igual a 5, aprovado. Né? Então, reprovado. Eu tenho que fechar aspas e tenho que fechar o parêntese para que a função dê certo. Qual foi a média dela ali? Foi 3, da Ana foi 3,7. Então a Ana está reprovada. Beleza, pessoal? Vamos lá. Aqui eu tenho o Carlos. O Carlos está com 5,3. Ele está acima da média. Eu não tenho nenhuma média ali com 5 para mostrar para vocês, mas ele retornaria aprovado. Vê? Vou fazer aqui de novo. Essa função tem que ser digitada, pessoal, tá? Porque eu criei um valor lógico para ela, um raciocínio lógico, né? Então vamos lá. Aspas, se eu abro aqui o parêntese, se a média do Carlos for maior ou igual a 5, certo? Eu venho ponto e vírgula e boto os valores que ele vai me retornar. O primeiro valor que ele vai me retornar é o valor positivo, né? Eu boto aqui minhas aspas, aprovado. Aí eu fecho aqui. É o ponto e vírgula que eu quero o valor negativo agora. Caso ele não atinja isso daí, é reprovado, tá? Com aspas, reprovado. Eu fecho parênteses, eu abri parênteses, ele ia me retornar um erro ali. Dou um enter. Olha lá, aprovado. Por quê? Porque ele está acima da média, tá? Isso daqui, pessoal, essa função lógica aqui que eu entrei, se for maior, for igual, no caso é para média aqui. Mas isso pode ser aplicado de várias formas, com fórmulas matemáticas. Eu posso pôr ali, se 2 mais 2 for igual a 4, verdadeiro. Se 2 mais 2 for diferente de 4, é falso. Entendeu? É lógica que vai ser aplicada aqui, dependendo da situação e onde eu vou empregar isso daqui. Tranquilo? Aí o que acontece? Lá no caso da eletrotécnica, lá na parte elétrica, ele pode estar pondo uma fórmula lá para vocês e dar um valor. Aí vocês vão ter que lançar dizendo se ele vai retornar falso ou verdadeiro. Vocês vão ter que fazer o cálculo, né? E ver se é real. Se é real, se aquele cálculo está certo. O valor, né, obtido através do cálculo, está certo. Ele pode botar ali um valor errado. Aí o erro vai ser dele ou de vocês? Vai depender de vocês aí no caso, né? Se tiver errado, você tem que pôr errado lá. E o Excel, o cálculo no caso, vai retornar para vocês isso aí. Beleza? Aqui eu dou 2 cliques, pessoal. E vamos ver. No caso aqui eu vou ter 2 alunos reprovados. Eu vou ter a Júlia, que ficou com 4,9. Aqui. E a Ana. Tá? Beleza, pessoal? Tranquilo?
Então é isso aí. Por aqui eu encerro esse vídeo, né, a parte do Calc aqui. E nós vamos para o próximo, para o nosso próximo software, né, do LibreOffice, que é o Impress, beleza? Então é isso aí. Se você gostou, se esse vídeo pode te ajudar alguma coisa aí, peço que vocês dêem um like, se inscrevam no meu canal aí, Beto Marques, tá? E deixem seus comentários. Beto, eu queria que você falasse sobre, vamos supor, a condicional. Eu posso pôr condicionais aqui dentro da tabela, entendeu? É um pouco mais avançado, porque esse nosso Calc aqui, como o título diz, é LibreOffice Calc para iniciantes, entendeu? Não posso lá pôr uma condicional aqui agora, porque é muita informação, entendeu? Isso aí aos poucos, né? Você vai aprendendo, vai desenvolvendo, vai entendendo, porque são muitas funções, muitas fórmulas, muitas configurações, entendeu? Não que eu esteja omitindo alguma coisa, é porque é muita coisa mesmo, tá? Tem literaturas aí que falam que passa de 400 funções, entendeu? Para você decorar isso tudo de uma vez só é um pouco complicado. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Valeu!